Voltamos com mais mensagens que edifica para edificar a sua vida e para edificar a sua casa, no nome de Jesus, falando mais sobre guardar a palavra de Deus, sobre quando você ouve a direção de Deus, o que você deve fazer. Quando você ouve a direção de Deus, você deve crer, você deve continuar crendo, sempre, sem jamais duvidar da palavra de Deus. Tem um versículo aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é um versículo ao qual eu já compartilhei em vídeos anteriores, onde eu falo sobre as mensagens da Bíblia. Foi um versículo a qual Deus abriu meu entendimento, porque eu tinha perturbação na minha alma, eu tinha uma perturbação grande comigo, e eu não sabia qual era o motivo. Eu já compartilhei em vídeos anteriores falando sobre isso, e Deus me respondeu neste versículo aqui do livro de Provérbios, capítulo 13, o versículo 3, que diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Eu perguntei para Deus porque eu andava perturbada, porque eu andava angustiada. Deus me respondeu aqui na palavra de Deus. Ele disse que aquela perturbação, aquela angústia que eu estava sentindo é porque eu não estava guardando os meus lábios. Eu estava falando o que não devia. Eu estava falando aquilo que não edificava. Deus me respondeu. Então é baseado nesse versículo aqui que eu vou compartilhar com vocês quando Deus responde, o que fazer. Então Deus ele me respondeu este versículo, o porquê eu estava angustiada, porque eu estava perturbada, porque eu não guardava os meus lábios. Eu falava aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava. E nós não devemos fazer assim, porque aquilo que nós falamos, as nossas palavras são sementes. Eu estou lançando aquilo e eu vou o quê? Colher. E o que se for palavras boas, eu vou colher coisas boas. Se for palavras ruins, negativas, eu vou colher aquelas palavras. Então pense bem naquilo que você está falando. Fale o que edifica. Não somente a sua vida, mas também a vida dos outros. Então, Deus me respondeu através desse versículo. O que eu devo fazer? Eu marquei aqui no meu caderno, que foi uma revelação, assim, um entendimento que Deus me deu, e tem entendimento que Deus me dá, eu escrevo no caderno, porque se eu não escrever naquele momento que Ele está me dando, eu vou esquecer. Então eu escrevi aqui o entendimento ao qual Deus me deu. Quando receber a direção e a confirmação, guarde aquela palavra e obedeça. Então Deus ele me deu a direção, a orientação, eu devo obedecer. Deus te deu a direção, a orientação naquilo que você está pedindo. Muitas vezes você pode pensar, mas eu orei já, pedi a Deus e Deus não confirmou ainda, Deus não me respondeu. Será que Deus não respondeu mesmo? Muitas vezes Deus nos responde e nós nem percebemos que Ele respondeu. Então, nós devemos estar em contato com Deus, devemos estar buscando a direção de Deus, orando, buscando a palavra, buscando nos edificar, para que Deus possa nos responder. E Deus ele responde. Tem casos que Deus responde imediatamente, tem casos que Deus demora um pouco para responder. Não que Deus está demorando, Deus ele responde no tempo certo, mas tem casos que às vezes você respondeu e ainda a resposta não chegou. É isso que eu estou tentando compartilhar com vocês. Mas o que? Deus ele responde no momento certo, na hora certa. Então muitas vezes Deus responde e nós nem percebemos. Andamos tão ocupados que Deus respondeu, eu nem percebi. Então é necessário que nós venhamos estar em contato com Deus, em comunhão com Deus. E quando receber aquela direção, você deve guardar aquela palavra e obedecer. Se você obedecer aquela palavra, esse entendimento que Deus me deu, que eu fiz questão de registrar aqui no caderno e compartilhar com vocês. Então, aquele entendimento que Deus te deu, se você guardar aquele entendimento, Deus vai te guardar também. Se você guardar aquela palavra vai te guardar. No momento que você precisar, e junto com aquela palavra, aquela revelação que Deus te deu, aquele entendimento que Deus te deu, junto com aquela palavra, vai vir mais entendimento, vai vir mais revelação. Quanto mais você praticar a palavra, quanto mais você
cumprir a palavra, mais Deus vai acrescentar para você. Então, se você obedecer aquela palavra que Deus te deu, junto com aquela palavra, junto com aquela revelação, Deus vai te dar outras orientações, outras direção. Você não vai ficar sem saber o que fazer, sem direção. Então, junto com aquela revelação que você está obedecendo, aquela revelação, vai vir mais e mais e mais entendimento, que sempre te ensinarão o que fazer em todos os sentidos da sua vida. Foi esse entendimento que Deus me deu. E tem um versículo aqui que eu vou compartilhar com vocês sobre: se eu guardar a palavra, ela vai me guardar? Sim, ela vai te guardar. Antes de eu compartilhar com vocês sobre guardar a palavra, sobre esse versículo qual eu compartilhar com vocês, então eu comecei a guardar essa palavra, a praticar essa palavra, o que é em Provérbios 13, versículo 3, o que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então Deus me deu a resposta, eu comecei a entender e eu comecei a praticar esta palavra, a praticar. E o que aconteceu? Aquela perturbação sumiu, desapareceu, é o que acontece. Então, se eu continuar guardando essa palavra, junto com essa palavra, com essa direção, com essa orientação, vai vir mais direções de Deus, vai vir mais afirmações de Deus. É o que nós vamos ver em outro livro de Provérbios. Olha aqui, ó, para terminarmos esse vídeo. Livro de Provérbios, capítulo 4, marque aí, e o versículo é o 5. Provérbios, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, olha: adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Olha só o que Deus está falando. O 6, não a desampares, e ela te guardará. Ame-a, e ela te conservará. Novamente o 6, não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Então, quando Deus te dá uma revelação, quando Ele te dá uma revelação, Ele respondeu você. Ele te deu aquela resposta. O que você deve fazer? Você deve amar aquela revelação, amar aquela palavra, hoje, amanhã, todos os dias da sua vida. Toda aquela revelação que Deus te deu. Então, você deve ser fiel àquela revelação. E o que vai acontecer? Você deve ser fiel a ela, amar ela, você deve guardar ela. E ela vai te guardar no momento que você precisar. Naquele momento que você estiver sem direção, aquela palavra, junto com aquela palavra, vai vir direções para você e mais direções, através da sua obediência à palavra de Deus. Então, vamos guardar a palavra, vamos praticar a palavra dia após dia. Qual palavra? Aquela que Deus te revelou, aquela que Deus falou com você. Através daquela palavra, Deus te dá a vitória. Através daquela revelação, Deus te dá a vitória, Deus te dá o livramento, Deus te dá a solução, Deus te dá aquela luz, Deus te dá aquele entendimento no que você deve fazer. Então, vamos guardar a palavra de Deus, porque se nós guardarmos a palavra de Deus, ela vai nos guardar também. Essa é a mensagem que eu deixo para edificar a sua vida e edificar a sua casa, no nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, clique em gostei, se inscreva no canal e ao se inscrever, toque naquele sininho para receber atualizações de novos vídeos. Deus abençoe você e a sua família. No nome de Jesus é a nossa oração. E até o próximo vídeo.